Um homem desprezado recebeu o cavalo mais fraco da região como zombaria, mas o que parecia crueldade tornar-se a maior lição de humanidade, que aquela vila jamais testemunharia. O Sul ainda não havia nascido completamente quando Teodoro atravessou a praça central de Santa Eulália, com os pés descalços afundando na terra batida. As casas de adobe ao redor dormiam em silêncio. Apenas o canto distante de um galo cortava o ar frio da madrugada. Ele carregava aos ombros um saco de estopa remendado, dentro do qual havia algo. Mais ferramentas enferrujadas que encontrara no lixo da ferraria dias antes. Não eram suas, mas também não eram de ninguém. Naquele vilarejo do interior, Teodoro era invisível, ou pai. Ora, era visto apenas quando alguém precisava de um motivo para rir. Suas roupas estavam tão gastas que mal se diferenciavam da cor da estrada. O casaco, que um dia fora verde, era agora uma sombra de tecido, rasgado preso por um único botão de osso. As calças, remendadas tantas vezes, pareciam uma coxa de retalhos, arrastando na lama quando chovia, mas Teodoro caminhava ereto. Mesmo sem nada, ele ainda tinha aquilo que ninguém podia tirar, a dignidade silenciosa de quem já perdeu tudo e aprendeu que o pior já passou. A vila de Santa Eulália era pequena, mas suas diferenças sociais eram imensas. De um lado, as casas simples dos trabalhadores, comerciantes e lavradores. Do outro, separado por uma larga avenida de pedras portuguesas, ficava o casarão imponente de Otávio S. Sampaio, o homem mais rico da região. Sua fortuna vinha das terras, dos cafezais intermináveis que cobriam as colinas ao redor e também de uma rede de negócios que incluía o único bar da vila, armazéns de grãos e até mesmo a estação de trem que ligava Santa Eulália à capital. Otávio Sampaio não era apenas rico, era poderoso, e com o poder vinha o prazer sombrio de lembrar aos outros o quanto eram pequenos diante dele. Teodoro nunca pedira nada a Otávio. Na verdade, evitava cruzar o caminho do milionário sempre que possível, mas naquela manhã, movido por uma necessidade que ia além da fome, ele seguiu em direção ao escritório do banco, localizado num prédio de 2 andares, com fachada de azulejos importados e grandes janelas de vidro que refletiam o nascente como espelhos dourados. Ele precisava de trabalho, qualquer trabalho. Havia passado dias sem comer mais do que sobras encontradas atrás da padaria, e a força que ainda restava em seu corpo magro estava desaparecendo. Teodoro sabia que pedir algo a Otávio Sampaio era arriscado, mas a esperança, mesmo pequena, ainda pulsava num canto de seu peito. Quando empurrou a porta de madeira pesada do banco, o silêncio do saguão foi quebrado pelo render das dobradiças. 3 homens de terno escuro e chapéu de palha estavam sentados em cadeiras de couro ao redor de uma mesa de molho, conversavam baixo, folheando papéis e assinando documentos. No centro, com um charuto grosso entre os dedos, estava Otávio Sampaio. Era um homem robusto, de bigode bem aparado e olhos pequenos que brilhavam com uma malícia constante. Vestia um terno de linho branco, impecável, gravata de seda escura e um relógio de ouro que pendia de uma correntinha no bolso do colete. Ao ver Teodoro parado na entrada, Otávio não disfarçou o sorriso de escárnio que se formou em seus lábios. Ora, disse ele, erguendo a voz para que todos ouvissem. Olhem só quem apareceu. O fantasma da vila resolveu nos honrar com sua presença. Os outros homens riram, um deles batendo a mão na mesa como se tivesse ouvido a melhor piada do ano. Teodoro sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve os olhos fixos em Otávio. Senhor Sampaio, disse ele, a voz rouca mas firme, vim perguntar se o senhor teria algum serviço para mim. Qualquer coisa. Posso carregar sacos, consertar cercas, limpar corrais. Só preciso de uma chance. O silêncio que se seguiu foi pior do que as risadas. Otávio inclinou-se para trás na cadeira, estudando Teodoro como quem examina um inseto curioso. Uma chance, repetiu ele, dando uma tragada longa no charuto. Você quer uma chance, Teodoro? Eu admiro sua coragem, realmente. Mas me diga uma coisa, que homem de respeito contrataria alguém que N sapatos tem nos pés? As risadas recomeçaram, mais altas dessa vez.
Um dos homens de terno levantou-se e caminhou até Teodoro, circulando como se estivesse avaliando um animal no mercado. Ele tem razão, Otávio, disse o homem, fungando com desdém. Esse aí não serve nem para espantar corvos. Olha o estado dele. Teodoro cerrou os punhos dentro dos bolsos rasgados, mas não se movo. Ele conhecia aquele jogo. A humilhação era o preço que os pobres pagavam por ousar pedir algo aos ricos. Otávio levantou-se devagar, ajeitando o colete e caminho. Andando até a janela, ficou ali por alguns instantes, olhando para fora, para suas terras, seus negócios, seu império construído sobre a miséria alheia. Então, como se uma ideia brilhante tivesse surgido de repente, virou-se com um sorriso largo. Sabe de uma coisa, Teodoro? Você tem razão. Todo homem merece uma chance. E eu, Otávio Sampaio, sou conhecido por minha generosidade. Os outros homens se entreolharam surpresos. Otávio caminhou até a mesa, abriu uma gaveta e tirou de lá um papel amarelado. Escreveu algo rapidamente e assinou com uma caneta tinteiro de prata. Leve isso até o caseiro da fazenda dos Campos Altos, disse ele, estendendo o papel para Teodoro. Diga a ele que eu autorizei. Você vai receber um presente em mão, um presente de verdade. Teodoro pegou o papel com as mãos trêmulas, sem entender. Um presente? Ele sabia que Otávio Sampaio não dava nada de graça, mas a fome e o desespero eram mais fortes que a desconfiança. Obrigado. Senhor, murmurou ele, dobrando o papel com cuidado. Não precisa agradecer, respondeu Otávio, voltando para a cadeira. Afinal, o que são amigos para isso? As risadas explodiram novamente quando Teodoro saiu do banco, levando consigo a sensação de que algo estava errado. Mas ele não podia voltar atrás agora. A caminhada até a fazenda dos Campos Altos levou quase toda a manhã. Teodoro seguiu pela estrada empoeirada, ladeada por cercas de madeira e campos de café que se estendiam até onde a vista alcançava. O sol já estava alto quando finalmente chegou ao portão de ferro da fazenda. O caseiro, um homem de meia idade, com chapéu de couro e expressão cansada, leu o papel que Teodoro entregou e soltou um suspiro pesado. Então é você, disse ele, balançando a cabe. Sá, venha comigo. Eles caminharam até os fundos da propriedade, passando por estábulos bem cuidados, onde cavalos fortes e reluzentes descansavam em baias limpas. Mas o caseiro não parou ali. Continuou até um cercado isolado, longe dos outros animais, onde o cheiro forte e o silêncio pesado denunciavam o abandono. E então Teodoro viu, no centro do cercado, de pé com dificuldade, estava o cavalo mais magro que ele já vira na vida. As costelas sobressaíam sob a pelagem opaca e sem brilho, os olhos fundos pareciam vidro embaçado e as pernas tremiam a cada movimento. O anim mal conseguia manter a cabeça erguida. Esse é o presente do patrão, disse o caseiro, abrindo o portão. O nome dele é Ventania, ou era, pelo menos. Agora não. Não sei se ele ainda responde por alguma coisa. Teodoro entrou no cercado. Devagar, o coração apertado, aproximou-se do cavalo e estendeu a mão. Ventania não recuou, apenas ficou ali parado, como se estivesse esperando o fim. Ele está doente? Perguntou Teodoro. Não, só velho e cansado. O patrão ia mandar abater, mas achou mais divertido dar para você. O caseiro fez uma pausa constrangido. Desculpa, rapaz, ordens são ordens. Teodoro passou a mão pelo pescoço do cavalo, sentindo os ossos sob a pele asperar. E então, pela primeira vez em muitos anos, algo dentro dele se partiu e se reconstruiu. Ao mesmo tempo, não era raiva, não era tristeza, era uma decisão. Tudo bem, disse ele baixinho. Ele vai comigo? O caseiro entregou uma corda gasta e afastou-se sem dizer mais nada. Teodoro amarrou a corda ao redor do pescoço de Ventania com cuidado, como se estivesse lidando com algo sagrado. E então, lado a lado, os dois começaram a caminhar de volta para a vila. O sol já começava a descer quando passaram novamente pela praça central. As pessoas pararam para olhar. Algumas riram, outras apenas balançaram a cabeça com pena. Mas Teodoro não ouviu nada. Ele só sentia o peso do cavalo ao seu lado e a certeza de que, por mais que aquilo fosse uma piada cruel,
Ele não abandonaria aquele animal, porque Teodoro sabia o que era ser abandonado, e não faria isso com ninguém. Nem mesmo com um cavalo moribundo. Os primeiros dias com Ventania foram os mais difíceis que Teodoro já enfrentara. Ele não tinha estábulo, não tinha dinheiro para ração e malcanos. Erguia alimentar a si mesmo. O único abrigo que podia oferecer ao cavalo era um pequeno galpão abandonado nos arredores da vila, onde antigamente guardavam ferramentas de lavoura. O telhado tinha buracos, o chão era de terra batida e fria, mas era melhor do que nada. Teodoro passou a primeira noite sentado ao lado de Ventania, observando a respiração difícil do animal. O cavalo estava deitado, as pernas dobradas sobre o corpo magro, os olhos semicerrados, como se estivesse entre o sono e a desistência. De vez em quando, um tremor percorria seu corpo inteiro e Teodoro estendia a mão para acariciar seu pescoço, murmurando palavras que nem ele mesmo entendia. "Direito, você vai ficar bem", dizia ele, a voz rouca quebrando o silêncio da noite. "Eu prometo." Mas promessas eram fáceis de fazer cumpri-las era outra história. Na manhã seguinte, Teodoro saiu antes do amanhecer em busca de comida, passou pelas casas dos fazendeiros, oferecendo-se para qualquer trabalho em troca de feno, milho ou sobras de capim. A maioria fechava a porta em sua cara. Outros riam, perguntando se ele estava tentando alimentar um cavalo morto. Mas Teodoro não desistiu. Depois de bater em quase todas as portas da vila, conseguiu juntar alguns punhados de capim seco e uma pequena porção de milho quebrado que uma senhora idosa lhe deu por pena. "Coitado do animal", disse ela balançando a cabeça. "E coitado de você, rapaz, esse Otávio Sampaio não tem coração." Teodoro agradeceu e voltou correndo para o galpão. Ventania estava de pé, o que já era um pequeno milagre. Ele colocou o capim e o milho num canto e observou enquanto o cavalo se aproximava devagar, farejando com desconfiança antes de começar a comer. Era pouco, muito pouco, mas era um começo. Os dias se vão com uma rotina exaustiva. Teodoro acordava antes do sol nascer, procurava comida que dava de Ventania e então saía novamente em busca de algum trabalho que lhe rendesse moedas suficientes para comprar um pouco mais de ração. À noite, voltava para o galpão e dormia no chão ao lado do cavalo, usando seu casaco velho como cobertor. A vila inteira sabia o que estava acontecendo e a vila inteira tinha uma opinião sobre isso. Aquele Teodoro enlouqueceu de vez, comentavam na praça, gastando o pouco que tem com um cavalo que não vale nem o couro, dizia o Ferrero rindo alto. Orgulho, só pode ser. Ele acha que vai provar alguma coisa. Mas Teodoro não estava tentando provar nada. Ele só sabia que não podia abandonar Ventania, não depois de olhar nos olhos daquele animal e reconhecer ali a mesma solidão que ele carregava. Foi numa tarde quente, quase 2 semanas depois de Ventania ter chegado ao galpão, que Teodoro conheceu Esmeralda. Ela apareceu sem avisar, de um cesto coberto com um pano branco. Era uma mulher de meia idade, com o rosto marcado pelo sol e pelas preocupações, mas os olhos ainda guardavam uma luz suave e bondosa. Usava um vestido simples de algodão e um sari sobre os ombros, e caminhava com a confiança de quem não tinha medo de ser vista, ajudando os desprezados. "Trouxe um pouco de pão e uns legumes", disse ela, estendendo o cesto para Teodoro. "Sei que você tem dividido sua comida com o cavalo. Isso não é certo. Você precisa se alimentar também." Teodoro ficou sem palavras por um instante. E há tanto tempo que alguém não falava com ele sem zombaria ou desprezo, que ele quase não sabia como responder. "Obrigado, senhora", conseguiu dizer, aceitando o cesto com as mãos trêmulas. "Meu nome é Esmeralda", ela disse, entrando no galpão e olhando ao redor. "E não precisa me agradecer. Só estou fazendo o que qualquer pessoa de coração deveria fazer." Ela se aproximou de Ventania, que estava parado num canto, mastigando devagar um monte de capim que Teodoro conseguira naquela manhã. Esmeralda estendeu a mão e tocou o pescoço do cavalo com delicadeza, seus dedos deslizando pela pelagem áspera. "Ele está melhorando", disse ela surpresa. Teodoro assentiu, sentindo um orgulho tímido crescer em seu peito. "Ainda está fraco, mas já consegue comer melhor e não treme tanto." À noite,
Esmeralda virou-se para ele, estudando seu rosto. Cansado, você tem um dom, Teodoro. Nem todo mundo conseguiria fazer o que você está fazendo. A maioria teria desistido no primeiro dia. Mas eu não tenho escolha, respondeu ele, baixando os olhos. Se eu desistir dele, quem mais vai cuidar? Esmeralda sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Você tem escolha? Sim, e escolheu amar. É difícil. Isso diz muito sobre quem você é. Ela visitou o galpão outras vezes, depois daquele dia, sempre trazendo comida, às vezes um pouco de feno que conseguia com os fazendeiros. Os que a respeitavam. Esmeralda era viúva, morando sozinha, numa casa pequena na beira da vila, e havia aprendido a sobreviver com dignidade, mesmo sem nada. Ela via em Teodoro algo que a maioria não conseguia enxergar, um homem que ainda acreditava que havia bondade no mundo, mesmo depois de tudo que havia sofrido, mas nem todos na vila compartilhavam dessa visão. Otávio Sampaio ouvira os rumores. O mendigo estava cuidando do cavalo, o cavalo estava sobrevivendo, e isso não fazia parte do plano. Para Otávio, a piada só tinha graça se terminasse em fracasso. Ver Teodoro lutando e, pior, conseguindo, era uma afronta à sua diversão cruel. Numa tarde sufocante, enquanto Teodoro estava na praça tentando vender algumas ferramentas velhas que havia consertado, Otávio passou por ele acompanhado de 2 de seus capangas. Parou bem na frente de Teodoro, bloqueando o sol com sua figura imponente. Então é verdade, disse Otávio com um sorriso gelado. Você ainda está desperdiçando o seu tempo com aquele saco de ossos? Teodoro levantou os olhos, mas não respondeu. Sabia que qualquer palavra seria usada contra ele. Sabe, Teodoro, eu realmente pensei que você fosse mais esperto, continuou Otávio, ajeitando o chapéu. Mas parece que você é tão inútil quanto aquele cavalo, perfeitos um para o outro. Os capangas riram e algumas pessoas ao redor pararam para assistir. Teodoro sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo e permaneceu calado. Deixa eu te dar um conselho de graça, disse Otávio, inclinando-se mais perto. Abate ele. Ogo esse animal. Você está perdendo tempo. E tempo, meu caro, é a única coisa que um miserável como você não pode se dar ao luxo de desperdiçar. Teodoro finalmente ergueu o olhar, encontrando os olhos pequenos e cruéis de Otávio. Ele não é inútil, disse Teodoro, a voz baixa, mas firme, e eu não vou desistir dele. Otávio arqueou uma sobrancelha, surpreso pela resposta. Por um instante, algo passou por seu rosto. Irritação, talvez até um lampejo de respeito involuntário. Mas logo o sorriso voltou, ainda mais sarcástico, como quiser, Teodoro, mas quando esse cavalo cair morto, ele vai cair e eu quero estar lá para ver a sua cara. Ele se afastou, os capangas o seguindo enquanto riam alto. A praça voltou ao seu movimento normal, mas Teodoro permaneceu parado, os cerrados, sentindo o peso de todas as palavras que não dissera naquela noite. De volta ao galpão, Teodoro sentou-se ao lado de Ventania e desabou. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto sujo. Ele não chorava por Otávio, não chorava pela humilhação, chorava porque estava cansado. Cansado de lutar, cansado de ser invisível, cansado de carregar um mundo inteiro nos ombros sem nunca receber ajuda. Ventania virou a cabeça devagar e encostou o focinho no ombro de Teodoro. Era um gesto simples, mas carregava algo profundo. O cavalo estava ali, e enquanto estivesse, Teodoro não estava sozinho. A gente vai conseguir, sussurrou Teodoro, limpando as lágrimas com as costas da mão. Não sei como, mas a gente vai. E pela primeira vez desde que tudo começara, Ventania relinchou baixinho, como se estivesse concordando. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas importante. Ventania começou a ganhar peso. Não muito, mas o suficiente para que suas costelas não fossem mais tão visíveis. Seus olhos, antes vidrados e sem vida, agora brilhavam com uma centelha de algo que poderia ser esperança. Ele andava mais, era o galpão e até tentava galopar em pequenos círculos. Quando Teodoro o levava para fora, Esmeralda notou também. Esse cavalo tem algo especial, disse ela uma tarde,
observando Ventania se movimenta. Ele olha a postura dele, a maneira como levanta as patas. Não é um cavalo qualquer. Teodoro franziu a testa. O que quer dizer? Não sei, admitiu Esmeralda, mas tem alguma coisa. Isso nele que não bate com a história de ser um animal abandonado. Já vi cavalos de carga, cavalos de lavoura, até cavalos de carroça. Esse aqui parece que foi feito para outra coisa. As palavras de Esmeralda ficaram ecoando na mente de Teodoro. E naquela noite, enquanto observava a Ventania dormir, ele reparou em algo que nunca notara antes, na pata traseira esquerda do cavalo, quase escondida. Pela pelagem, havia uma marca antiga, uma cicatriz em forma de estrela. Teodoro não sabia o que aquilo significava, mas algo dentro dele dizia que Ventania tinha uma história. A história que ainda não havia sido contada. A primavera chegou a Santa Eulália, trazendo consigo um ar de renovação. As árvores ao redor da praça floresceram em tons de rosa e branco, e os campos que antes eram secos ganharam vida com o verde intenso das plantações. Para Teodoro, a mudança da estação trouxe também algo que ele não esperava: esperança. Ventania estava irreconhecível. Em pouco mais de um mês, o cavalo recuperara o peso suficiente para que sua pelagem começasse a brilhar novamente. Os músculos, antes escondidos sob a pele esticada sobre os ossos, agora se desenhavam com força sob o pelo que Teodoro escovava todas as manhãs com uma escova velha que Esmeralda encontrara. Os olhos de Ventania não eram mais vidrados, brilhavam com inteligência e vivacidade, acompanhando cada movimento de Teodoro com uma atenção que beirava a devoção. Mas havia algo mais, algo que Teodoro começou a perceber quando levava a Ventania para caminhar nos arredores da vila. O cavalo não andava como os outros. Seus movimentos eram elegantes, quase dançantes. Quando galopava livremente pelo campo aberto atrás do galpão, suas patas tocavam o chão, com uma leveza que desafiava seu tamanho. Era como se Ventania tivesse sido esculpido para algo maior do que carregar cargas ou puxar arados. Esmeralda notou também, numa manhã clara, ela estava sentada em um tronco caído perto do galpão, observando Teodoro treinar Ventania num pequeno circuito improvisado entre árvores. Ele era um cavalo de corrida, disse ela de repente, como se a revelasse. Não tivesse surgido do nada. Teodoro parou e olhou para ela, surpreso. Como sabe? Esmeralda levantou-se e caminhou até Ventania, passando a mão pelo pescoço do animal com a familiaridade de quem entendia de cavalos. A postura, a forma como ele respira e essa cicatriz. Ela apontou para a marca em forma de estrela na pata traseira. Isso não é acidente, é uma marca de registro. Cavalos de corrida são marcados assim nas grandes fazendas para identificação. Teodoro sentiu o coração acelerar. Então ele foi roubado? Não sei, admitiu Esmeralda, mas sei que cavalos assim não viram animais de carga do dia para a noite. Algo aconteceu com ele, algo ruim. As palavras de Esmeralda ficaram ecoando na mente de Teodoro durante dias. Ele passou a observar Ventania com novos olhos. Procura. Notou sinais de um passado que o cavalo não podia contar. E quanto mais observava, mais perguntas surgiam. Como um cavalo com aquele porte e aquela marca havia parado nas mãos de Otávio Sampaio? Por que foi deixado para morrer? A resposta veio de um lugar inesperado. Foi numa tarde quente, quando Teodoro estava na praça, tentando conseguir alguns trocados consertando panelas e ferramentas velhas, que um homem idoso se aproximou. Ele vestia roupas simples, mas limpas. Um chapéu de palha desbotado protegia seu rosto marcado pelo sol, e seus olhos azuis carregavam o peso e muitas histórias. Você é o rapaz que está cuidando do cavalo magro, disse o homem, não como pergunta, mas como constatação. Teodoro assentiu cauteloso. Sou sim. O homem olhou ao redor, como se certificando de que ninguém estava ouvindo. E então sentou-se ao lado de Teodoro, no chão empoeirado da praça. Meu nome é Calixto. Trabalhei durante muitos anos como tratador de cavalos na Fazenda Estrela do Sul, lá para além das colinas. Ele fez uma pausa, os olhos distantes. Conheci seu cavalo. Ou melhor, conheci o que ele foi antes. Teodoro sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
O que quer dizer? Calixto suspirou fundo. Aquele cavalo que você tem, o nome dele não era Ventania, era Relâmpago da Noite. Foi o cavalo mais rápido que a região J. Ah, viu? Venceu todas as corridas nas feiras e competições por 3 verões seguidos. Era o orgulho da Fazenda Estrela do Sul. Teodoro mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. E o que aconteceu? O dono da Faz, ainda um homem chamado Américo Fonseca, faleceu de repente. A família entrou em disputa pela herança. Os filhos queriam vender tudo rápido, incluindo os cavalos. Otávio Sampaio comprou vários animais por preços baixos, aproveitando o desespero da família. Calixto olhou diretamente nos olhos de Teodoro. Relâmpago foi um deles, mas porque Otávio deixou ele naquele estado? Calixto balançou a cabeça, amargo, porque Otávio não queria um cavalo de corrida. Ele queria quebrar o espírito de Relâmpago, transformá-lo num animal de carga comum. Mas Relâmpago resistiu. Não aceitava a sela pesada, não obedecia aos capatazes, recusava-se a puxar carroças. Então Otávio decidiu que, se não podia usá-lo, ninguém poderia. Deixou ele sem comida, sem cuida. Esperando que morresse devagar, a raiva subiu pelo peito de Teodoro, como lava fervente, e ninguém fez nada. Ninguém tinha coragem de enfrentar Otávio Sampaio. Respondeu Calixto, a voz cansada. Ah, até você aparecer? Rapaz, você foi o único que não desistiu daquele cavalo. E por isso eu vim aqui para te avisar. Otávio não vai gostar de ver Relâmpago recuperado. Ele vai fazer de tudo para acabar com isso. Teodoro engoliu em seco, mas sua voz saiu firme quando respondeu, deixa ele tentar. Calixto sorriu, um sorriso triste, mas orgulhoso. Você tem coragem, rapaz, mas coragem não é suficiente. Precisa ser esperto também. Ele levantou-se, ajeitando o chapéu. Se precisar de ajuda, me procure na Casa Amarela, perto da capela, e cuida bem dele. Aquele cavalo merece uma segunda chance. E Teodoro agradeceu e observou Calixto se afastar pela praça, suas palavras ecoando como um aviso e uma bênção ao mesmo tempo. Naquela noite, de volta ao galpão, Teodoro contou tudo à Esmeralda. Ela ouviu em silêncio, os olhos fixos em Ventania, ou melhor, Relâmpago, que descansava tranquilo num canto. Então era isso, murmurou ela. Eu sabia que havia algo especial nele. Mas o que eu faço agora? Perguntou Teodoro, sentindo o peso da responsabilidade. Se Otávio descobrir que ele está bem, ele já sabe, interrompeu Esmeralda. A vila inteira sabe. Questão de tempo até ele agir. Teodoro passou a mão pelo rosto cansado. Esmeralda aproximou-se e pousou a mão em seu ombro. Um gesto simples, mas reconfortante. Você não está sozinho nisso, Teodoro. Eu vou te ajudar. E Calixto também. E talvez, só talvez, outras pessoas vão perceber que o que você está fazendo é a coisa certa. Teodoro olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez houvesse mais do que apenas ele e Ventania. Contra o mundo, os dias seguintes trouxeram uma rotina nova. Calixto começou a visitar o galpão regularmente, trazendo conhecimento precioso sobre e como treinar cavalos de corrida, e ensinou Teodoro a trabalhar a resistência de Ventania sem forçá-lo, a ler os sinais do corpo do animal, a entender quando empurrar e quando recuar. Um cavalo de corrida não é só velocidade, explicava Calixto, observando a Ventania galopar em círculos largos. É também coração, e esse aqui tem coração de sobra. Sob a orientação de Calixto, Ventania floresceu completamente. Sua pelagem ganhou um brilho profundo, seus músculos se definiram com força impressionante e sua velocidade. A velocidade era algo de outro mundo. Quando corria solto pelo campo, parecia que o vento não conseguia alcançá-lo. Mas nem tudo eram boas notícias. Otávio Sampaio notara a transformação e não gostara nem um pouco. Foi no entardecer, quando Teodoro voltava para a vila, depois de buscar água no riacho, que encontrou 2 dos capangas de Otávio bloqueando o caminho. Eram homens grandes, de expressões duras e mãos calosas. O patrão que ele falar com você, disse um deles, cuspindo no chão. Diga a ele que eu não tenho nada para falar com ele, respondeu Teodoro, tentando passar.
O homem segurou seu braço com força. Não é um pedido, mendigo. Teodoro foi praticamente arrastado até o casarão de Otávio Sampaio. O interior era tão opulento quanto imaginava. Móveis de madeira escura, tapetes persas, quadros emoldurados e ouro nas paredes. Otávio estava sentado numa poltrona de couro no escritório, um copo de conhaque na mão, o olhar frio fixo em Teodoro. Senta, ordenou ele, apontando para uma cadeira dura. De madeira, Teodoro permaneceu de pé. Otávio sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Teimoso, como sempre. Gosto disso, mas vamos direto ao ponto. Eu quero meu cavalo de volta. Aquele cavalo é meu. O senhor mesmo me deu um cavalo. Moribundo, inútil, como piada, corrigiu Otávio, levantando-se devagar. O que você tem agora é outra coisa. Eu não dou e graça a coisas que valem dinheiro. Ele não vale dinheiro para você, disse Teodoro, a voz tremendo de raiva contida. Você deixou ele morrer de fome. Otávio deu um passo à frente, seu rosto a centímetros do de Teodoro. Eu faço o que quero com o que é meu. E aquele cavalo, por lei, ainda me pertence. O papel que te dei não era uma doação, era uma piada. Ele fez uma pausa, saboreando. Do poder, mas sou um homem justo. Vou te fazer uma proposta. Teodoro cerrou os punhos. Que proposta? Daqui a 2 semanas haverá uma feira de cavalos na vila, competições, corridas, exibições. Otávio voltou para a poltrona, cruzando as pernas com elegância. Você entra na corrida principal com o seu cavalo. Se ganhar, eu te dou o papel de doação de verdade, assinado e reconhecido. Ele será oficialmente seu, e se eu perder, o sorriso de Otávio se alargou. Se perder, o cavalo volta para mim e você sai de Santa Eulália para sempre. O silêncio no escritório era pesado como chumbo. Teodoro sabia que aquilo era uma armadilha. Otávio não faria uma proposta dessas se não tivesse certeza da vitória. Mas o que mais ele poderia fazer? Se recusasse, Otávio encontraria outra forma de tirar ventania dele. Aceito, disse Teodoro, a voz firme apesar do medo que roía suas entranhas. Otávio levantou o copo num brinde sarcástico. Então está decidido. Nos vemos na feira, Teodoro. E prepare-se para perder. Teodoro saiu do casarão com as pernas trêmulas e o coração disparado. Quando contou a Esmeralda e Calisto o que acontecera, os dois ficaram em silêncio por longos minutos. Ele vai tramar algo, disse Calisto. Finalmente, Otávio não aceita derrotas. Ele vai fazer de tudo para garantir que você perca. Então o que eu faço? Perguntou Teodoro desesperado. Esmeralda segurou sua mão, apertando com firmeza. Você treina como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma depende, e foi isso que Teodoro fez. Durante as 2 semanas seguintes, ele e Ventania treinaram como nunca. Calisto ensinou técnicas antigas, truques que aprendera em décadas cuidando de cavalos de corrida. Esmeralda cuidou de garantir que Teodoro se alimentasse bem, que tivesse forças para continuar. E Ventania parecia entender que algo importante estava por vir. Ele treinava com uma intensidade que impressionava até Calisto. Esse cavalo não é só especial, disse o velho tratador uma tarde, observando Ventania voar pelo campo. Ele é um milagre. A feira estava chegando e com ela o momento da verdade. O dia da feira amanheceu com um céu limpo e um sol que prometia calor. Sufocante. Santa Eulália acordou diferente naquela manhã. As ruas estavam mais movimentadas do que o normal. Carroças chegavam de vilarejos vizinhos, trazendo famílias inteiras ansiosas pelas atrações. A feira anual de cavalos era o evento mais esperado da região, um dia onde fazendeiros exibiam seus melhores animais, comerciantes montavam barracas coloridas e as corridas atraíam apostadores de todas as classes sociais. Teodoro não havia dormido, passou a noite inteira ao lado de Ventania, verificando cada detalhe, cada movimento do cavalo. Esmeralda apareceu antes do amanhecer, trazendo pão fresco e café quente numa garrafa térmica de metal amassado. Você precisa comer, disse ela, empurrando o pão nas mãos dele. Não adianta nada o cavalo estar forte se você cair no meio do caminho.
Teodoro forçou-se a comer, embora seu estômago estivesse tão apertado que cada bocado parecia pesar como pedra. Calixto chegou pouco depois, trazendo uma sela antiga, mas bem conservada, que guardara de seus tempos como tratador. Essa sela foi feita para cavalos de corrida, explicou ele, ajustando as correias. Com cuidado no dorso de Ventania, é mais leve. Permite que ele se mova com liberdade total. Vai fazer diferença. Quando terminaram os preparativos, os três ficaram em silêncio por um longo momento, olhando para a Ventania. O cavalo estava magnífico. Sua pelagem brilhava sob a luz da manhã. Os músculos desenhados sob a pele revelavam força e velocidade. Mas mais do que isso, havia algo em seus olhos, uma chama que não existia antes. Uma determinação que parecia ecoar a de Teodoro. Está na hora, disse Calixto, quebrando o silêncio. A caminhada até a praça central foi longa. Teodoro conduzia a Ventania pela reda, sentindo os olhares de todos sobre eles. Algumas pessoas pararam para admirar o cavalo, cochichando entre si. Outras apenas balançaram a cabeça, céticas, e houve quem risse abertamente, apontando para Teodoro como se fosse um palhaço prestes a fazer um número ridículo. Mas Teodoro manteve a cabeça erguida. Ele não estava fazendo aquilo por eles. Estava fazendo por Ventania e por si. Mesmo a praça transformara-se num verdadeiro campo de feira. Barracas vendiam doces, tecidos, ferramentas e artesanato. Crianças corriam entre pessoas rindo e brincando. Mas o centro das atenções era o cercado improvisado, onde os cavalos competiriam. Uma pista de terra batida formava um grande círculo ao redor da praça, marcada por estacas de madeira e cordas esticadas para delimitar o percurso. Arquibancadas improvisadas de tábuas haviam sido montadas para os espectadores mais abastados, enquanto o restante da população se aglomerava nas laterais. E lá, sentado numa cadeira de honra na arquibancada principal, estava Otávio Sampaio. Usava um terno branco imaculado, um chapéu de aba larga e óculos escuros que escondiam seus olhos, mas não o sorriso arrogante que brincava em seus lábios. Ao seu lado, 3 outros fazendeiros ricos da região conversavam animadamente, apostas já sendo fechadas. Quando Otávio viu Teodoro entrar na praça com Ventania, seu sorriso alargou-se. Levantou-se devagar e caminhou até a beirada da arquibancada, os olhos fixos no cavalo. Impressionante, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. O mendigo realmente conseguiu fazer o cavalo parecer apresentável. Quase dá pena ver todo esse esforço ser desperdiçado. Risadas ecoaram pela arquibancada. Teodoro não respondeu, apenas conduziu Ventania até a área reservada para os competidores. Havia 5 cavalos inscritos na corrida principal. Além de Ventania, estavam ali 4 animais de fazendas vizinhas, todos fortes, de 0 cuidados e claramente acostumados com competições. Seus donos eram homens de passes, vestidos com roupas finas, conversando entre si com a confiança de quem já vencera a corridas antes. Mas foi quando Teodoro viu o 5º cavalo que seu coração gelou. Era um animal enorme, de pelagem negra reluzente e músculos que pareciam esculpidos em pedra. Usava rédeas decoradas com detalhes em prata e uma sela trabalhada em couro que devia custar mais do que tudo que Teodoro possuíra na vida. E montado nele, com um sorriso presunçoso, estava um jovem cavaleiro de uniforme vermelho, claramente um profissional contratado. Calixto apareceu ao lado de Teodoro, seguindo seu olhar. "Esse é Trovão Negro", murmurou ele, a voz carregada de preocupação. "Pertence a Otávio. É um dos cavalos mais rápidos da região." Teodoro sentiu o chão fugir sob seus pés. "Otávio vai competir?" "Não, ele próprio não", respondeu Calixto. "Mas colocou seu melhor cavalo na corrida e contratou um cavaleiro profissional." Ele fez uma pausa, os olhos sérios. "Ele quer ter certeza de que você vai perder." Esmeralda tocou o braço de Teodoro, atraindo sua atenção. "Olha para mim", disse ela firme. "Não importa o que ele fez, Ventania não é como os outros cavalos. Ele tem algo que dinheiro não compra. Ele tem coração. E ele tem você." Teodoro respirou fundo, tentando acalmar o pânico que ameaçava tomar conta. Olhou para Ventania
que o observava com aqueles olhos inteligentes e tranquilos, como se dissesse: eu confio em você, o juiz da corrida. Um homem idoso de barba grisalha e voz autoritária chamou todos os competidores para o centro da pista, explicou as regras: 3 voltas completas ao redor da praça, primeiro a cruzar a linha. De chegada vencia, qualquer atrapalhada evidente resultaria em desclassificação. Simples, direto, brutal, os competidores montaram seus cavalos. Teodoro subiu em Ventania pela primeira vez desde que o cou. E Ceres sentiu uma conexão imediata. O cavalo ajustou-se sob ele, como se tivessem sido feitos um para o outro. Respiravam juntos, corações batendo no mesmo ritmo. Na arquibancada, Otávio acendeu um charuto caro e cruzou as pernas. Esperando pelo espetáculo, o juiz ergueu uma bandeira branca. A multidão fez silêncio e então, com um movimento rápido, a mandei. Desceu. Os cavalos explodiram em movimento. Ventania partiu como uma flecha, seus cascos golpeando a terra com uma força que ecoava pela praça. Teodoro sentiu o vento cortando seu rosto, os músculos e Ventania trabalhando sob ele com uma potência impressionante. Mas Trovão Negro era rápido também, muito rápido. Na primeira curva, o cavalo negro já estava ao lado de Ventania, seu cavaleiro. O profissional inclinado sobre o pescoço do animal, usando técnicas avançadas para extrair cada grama de velocidade. A primeira volta foi um borrão de poeira, gritos da multidão e o som de cascos batendo. Na terra, Ventania manteve-se em segundo lugar. Logo atrás de Trovão Negro, os outros 3 cavalos ficaram para trás rapidamente, sem chances contra os 2 líderes. Na segunda volta, Teodoro tentou fazer Ventania ultrapassar, mas cada vez que se aproximava, o cavaleiro de Trovão Negro bloqueava o caminho, forçando Ventania a desacelerar nas curvas. Era uma tática suja, mas não ilegal, e Otávio sabia disso. Foi na metade da segunda volta que Teodoro percebeu algo errado. Trovão Negro começou a reduzir a velocidade propositalmente nas retas, forçando Ventania a quebrar o ritmo. E sempre que Teodoro tentava ultrapassar pela esquerda, o cavaleiro bloqueava. Quando tentava pela direita, o mesmo acontecia. Não era apenas uma estratégia de corrida, era sabotagem. A multidão percebeu também. Vaias e gritos começaram a ecoar pela praça, mas o juiz não intervinha, ou não via, ou não queria ver. Calixto, observando da lateral, cerrou os punhos com raiva. Eles combinaram isso, disse ele a Esmeralda. O juiz está sendo pago. Para ignorar, Esmeralda olhou para a arquibancada, onde Otávio assistia a tudo com um sorriso satisfeito. Seus olhos estreitaram-se. Eu não vou deixar isso acontecer. Ela desceu correndo para a beirada da pista e, no momento em que Teodoro passava pela terceira curva da segunda volta, gritou com toda a força de seus pulmões: Teodoro, confie nele, deixa ele correr do jeito dele. As palavras atingiram Teodoro como um trovão e de repente ele entendeu. Estava tentando controlar Ventania, guiá-lo como se fosse apenas um cavalo comum, mas Ventania não era comum. Ele era relâmpago da noite. Ele sabia correr, ele nascera para isso. Teodoro afrouxou as rédeas e Ventania sentiu a diferença instantaneamente. Na terceira volta, quando o cavaleiro de Trovão Negro tentou novamente bloquear a ultrapassagem, Ventania fez algo inesperado. Em vez de tentar passar pelas laterais, acelerou ainda mais na reta e, com um salto calculado e elegante, desviou para fora da pista por apenas um instante, ultrapassando o Trovão Negro pelo lado externo. Antes de voltar ao percurso oficial, a multidão explodiu em gritos. O cavaleiro profissional, surpreso, chicoteou o Trovão Negro com força, tentando recuperar a liderança. Mas Ventania agora estava livre, e quando estava livre, era imbatível. Os cascos de Ventania mal tocavam o chão. Ele voava pela pista, cada passada cobrindo distâncias impossíveis, o corpo alongado numa linha perfeita de pura velocidade. Teodoro apenas segurou-se, deixando o cavalo fazer o que nascera para fazer. A linha de chegada aproximava-se. Trovão Negro vinha logo atrás, o cavaleiro usando todas as técnicas que conhecia, mas não era suficiente. Ventania cruzou a linha de chegada 3 comprimentos à frente. Suas narinas dilatadas, o corpo coberto de suor,
mas os olhos brilhando com triunfo. A multidão enlouqueceu. Gritos, aplausos, chapéu joga. Dos para o alto, pessoas que antes zombavam de Teodoro, agora corriam para abraçá-lo. Calixto tinha lágrimas nos olhos. Esmeralda ria e chorava ao mesmo tempo, mas no meio de toda aquela celebração, Teodoro procurou por uma única pessoa. Otávio Sampaio estava de pé na arquibancada, o charuto esquecido entre os dedos, o rosto pálido de choque e raiva. Seus olhos encontraram os de Teodoro, e naquele momento algo passou entre eles. Não era apenas derrota, era o reconhecimento de que Otávio subestimara completamente aquele homem que considerava um mendigo sem valor. O juiz, constrangido e pressionado pela multidão, teve que declarar Teodoro oficialmente vencedor. Otávio desceu da arquibancada devagar, cada passo pesado como chumbo. Aproximou-se de Teodoro, que ainda estava montado em ventania, e ficou ali em silêncio por um longo momento. Você venceu, disse ele finalmente, a voz sem emoção. O cavalo é seu. Vem, vá ao banco amanhã para assinar os papéis. E então, sem esperar resposta, virou-se e saiu da praça, seguido por seus capangas e pelos olhares curiosos da multidão. Teodoro desmontou e abraçou Ventania, enterrando o rosto no pescoço do cavalo. Lágrimas escorreram por seu rosto, lágrimas de alívio, de alegria, de exaustão. Ele venceu. Contra todas as probabilidades, ele venceu. Mas algo lhe dizia que, aqui, Lô ainda não terminara. Otávio Sampaio não era o tipo de homem que aceitava derrotas facilmente, e Teodoro estava certo. A manhã seguinte chegou envolta em névoa. Teodoro acordou no galpão ao som de Ventania relinchando baixinho, como se o cavalo sentisse a tensão que pairava no ar. A vitória do dia anterior ainda ecoava em sua mente como um sonho distante, mas a realidade era mais dura. Otávio Sampaio prometera os papéis de doação, mas Teodoro conhecia aquele homem bem o suficiente para saber que nada era garantido. Esmeralda apareceu cedo, trazendo pão fresco e um olhar preocupado. Você vai ao banco? Perguntou ela, embora já soubesse a respostas. Vou, respondeu Teodoro, ajeitando o casaco velho, que era o melhor que possuía. Se ele não cumprir a palavra, pelo menos ou da vila saberá que tipo de homem ele é. Calixto chegou logo. Depois, oferecendo-se para ir junto, os três caminharam em silêncio pelas ruas de Santa Eulália, que ainda guardavam os resquícios da feira do dia anterior. Confetes pisoteados, barracas sendo desmontadas, o cheiro de comida frita ainda pairando no ar. Mas havia algo diferente também. As pessoas que cruzavam com Teodoro não desviavam mais o olhar. Algumas acenavam, outras sorriam. Um comerciante até parou para cumprimentá-lo. Que corrida, rapaz, disse o homem, apertando a mão de Teodoro com vigor. Você é uma lição naquele Sampaio prepotente. Teodoro agradeceu, mas não conseguia sentir a alegria completa. Não enquanto Ventania ainda não fosse oficialmente seu. O banco estava fechado quando chegaram. As janelas esculturas, a porta trancada, nenhum sinal de movimento lá dentro. Teodoro sentiu o estômago afundar. Ele fugiu, murmurou Esmeralda incrédula. Aquele covarde fugiu, mas antes que o desespero tomasse conta, uma voz rouca ecoou por suas costas. Ele não fugiu. Os três viraram-se. Era um dos homens de terno que estavam com Otávio no banco naquele primeiro dia. Parecia M. Velho agora, cansado, como se uma noite inteira sem dormir tivesse sugado anos de sua vida. Meu nome é Benjamin Cardoso, disse ele, tirando o chapéu num gesto de respeito. Sou sócio minoritário do banco e vim aqui para contar o que aconteceu ontem à noite. Teodoro, Esmeralda e Calixto entreolharam-se confusos. Benjamin respirou fundo antes de continuar. Depois da corrida, Otávio voltou para o casarão como um homem possuído. Trancou-se no escritório, mandou todo mundo embora. Eu estava lá porque tínhamos assuntos pendentes, papelada para assinar. Fiquei esperando no salão. Ele fez uma pausa, os olhos distantes. E então ouvi. Ouviu o quê? Perguntou Calixto. Ele estava chorando. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A imagem de Otávio Sampaio, o homem mais poderoso da região, chorando sozinho em seu escritório. Era algo que ninguém conseguia processar. Benjamin continuou.
a voz baixa. Depois de um tempo, ele me chamou. Quando entrei no escritório, estava sentado no chão, as costas apoiadas na estante de livros, o rosto vermelho. Havia uma garrafa de cunhaque pela metade ao seu lado, e ele me disse algo que nunca vou esquecer. O Teodoro esperou, o coração batendo forte. Ele disse: eu passei a vida inteira acumulando coisas, terras, dinheiro, poder, e hoje um homem sem nada me venceu com algo que eu não sei mais sentir: dignidade. Benjamin olhou diretamente para Teodoro, e então ele perguntou: o que eu me tornei, Benjamin? Quando foi que eu virei o monstro que as pessoas temem, mas não respeitam? Esmeralda levou a mão à boca, os olhos marejados. Fiquei a noite inteira com ele, continuou Benjamin. Ele contou coisas que nunca dissera a ninguém, como construiu sua fortuna pisando em quem estava abaixo, como usou o poder para humilhar e controlar, como se convenceu de que isso era força, quando na verdade era só vazio. Ele fez uma pausa, engolindo em seco, e de manhã cedo ele me deu isso. Benjamin tirou do bolso interno do paletó um envelope selado e estendeu. Para Teodoro, são os papéis assinados, reconhecidos em cartório, com todas as formalidades legais. Ventania ou relâmpago da N. Hoje é oficialmente seu. Não há como voltar atrás. Teodoro pegou o envelope com as mãos trêmulas, sem conseguir acreditar. Abriu devagar, e lá estavam os documentos de transferência de propriedade. A assinatura de Otávio Sampaio em tinta azul escura. O carimbo do tabelião ainda fresco. Mas tem mais, disse Benjamin. Otávio pediu que eu dissesse a você que ele pede desculpas. Que entende, se você nunca puder perdoá-lo. Teodoro ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o papel em suas mãos. Todas as palavras que poderia dizer pareciam pequenas demais para aquele mão. Ento, onde ele está agora? Perguntou finalmente. No casarão, sozinho. Disse que precisa de tempo para pensar no tipo de homem que quer ser daqui para frente. Teodoro dobrou os papéis com cuidado e guardou-os no bolso interno do casaco, bem perto do coração. Obrigado por trazer isso, disse ele a Benjamin, e diga a ele, diga que leva tempo para consertar o que foi quebrado, mas que o primeiro passo já foi dado. Benjamin assentiu, colocou o chapéu de volta e afastou-se pela rua vazia. Esmeralda abraçou Teodoro com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Calixto deu um tapa afetuoso em suas costas, a voz embargada de emoção. Você conseguiu? Rapaz, conseguiu de verdade. Mas Teodoro sabia que aquilo não era só sobre ele. Era sobre todos os que algum dia foram desprezados, descartados, considerados sem valor. Era sobre provar que dignidade não se compra e nem se vende, que ela existe em cada pessoa, esperando apenas uma chance de brilhar nos dias. Esse que se seguiram fora de transformação profunda. Teodoro não voltou para o galpão abandonado. Com a ajuda de Esmeralda, Calixto e de várias pessoas da vila que agora o viam com outros olhos, construiu um pequeno estábulo nos fundos da propriedade de Esmeralda, que insistiu em ceder o terreno sem cobrar nada. O lugar tinha telhado novo, baias limpas e até uma pequena casa ao lado, e Teodoro poderia finalmente dormir numa cama de verdade. Ventania prosperou ali. Sua fama como cavalo que derrotara Trovão Negro espalhou-se pela região, e logo fazendeiros de vilarejos vizinhos começaram a aparecer, oferecendo boas quantias para comprá-lo. Mas Teodoro recusava a todos. Ele não está à venda, dizia sempre com um sorriso tranquilo. Não importa o preço. O que Teodoro não recusou foram as ofertas de trabalho. Descobriu-se que ele tinha um dom, algo que Calixto sempre soubera, mas que agora toda a região reconhecia. Logo estava sendo chamado para treinar ele animais, cuidar de éguas prenhas, até mesmo julgar competições. O dinheiro não era muito, mas era honesto. E pela primeira vez na vida, Teodoro tinha o suficiente para comer, vestir-se e dormir sem medo do amanhã. Esmeralda tornou-se sua parceira de trabalho e melhor amiga. Juntos criaram um pequeno negócio de cuidado e treinamento de cavalos que crescia a cada semana. A casa dela, antes tão silenciosa, agora estava sempre cheia de conversas, risadas e o som reconfortante de cascos no pátio. Calixto continuou sendo um mentor,
ensinando tudo o que sabia, orgulhoso de ver Teodoro florescer. Como nunca imaginara possível, quanto a Otávio Sampaio, ele mudou também, não de uma hora para outra, não de forma mágica, mas aos poucos, começou a tratar seus empregados com mais respeito, parou de humilhar os comerciantes que lhe deviam dinheiro, oferecendo prazos mais justos, doou parte de suas terras para a construção de uma escola na vila, e sempre que cruzava com Teodoro, nas ruas, não havia mais o sorriso arrogante. Apenas um aceno silencioso de cabeça, um reconhecimento mútuo de duas jornadas que se cruzaram e mudaram ambos para sempre. Alguns na vila diziam que Otávio estava tentando comprar o perdão. Outros achavam que era tarde demais para mudanças. Mas Teodoro, quando perguntado, apenas dizia: cada homem tem o direito de tentar ser melhor do que foi ontem. Passaram-se estações. O verão cedeu lugar ao outono, que deu espaço ao inverno suave, até que a primavera voltou, trazendo consigo flores e renovação. Numa manhã clara, quase um ano após aquela corrida que mudara tudo, Teodoro estava no estábulo escovando ventania, quando viu uma carruagem elegante parar em frente à propriedade. Do veículo desceu Otávio Sampaio, vestindo roupas simples, sem o terno branco ostentoso. De antes, Teodoro continuou escovando ventania, esperando. Otávio caminhou devagar até o estábulo, parando na entrada. Ficou ali por alguns instantes, observando o cavalo que tentara destruir e o homem que tentara humilhar. Ele está magnífico, disse Otávio finalmente, a voz diferente, mais suave, mais humana. Está, concordou Teodoro, porque foi tratado com amor. Otávio assentiu, como se aquelas palavras carregassem um peso que só ele podia sentir completamente. Eu vim aqui para dizer pessoalmente o que deveria ter dito há tempos. Eu sinto muito por tudo. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em ventania. Eu te dei esse cavalo para te ver falhar, para provar que pessoas como você não tinham valor. Mas você provou o contrário. Você provou que eu estava errado sobre tudo. Teodoro parou de escovar e virou-se para Otávio. O arrependimento é um peso amargo de carregar, disse ele, as palavras saindo com uma sabedoria que ia além de sua idade. Mas é também o começo de algo novo, se você está disposto a suportá-lo. Otávio encontrou os olhos de Teodoro e, pela primeira vez, houve algo parecido com o respeito verdadeiro naquele olhar. Estou tentando, disse ele, a voz quebrando. Todos os dias, estou tentando. Teodoro estendeu a mão. Então continue tentando. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Otávio apertou a mão de Teodoro, e naquele aperto havia o peso de tudo que acontecera e a promessa silenciosa de dias melhores. Quando Otávio se foi, Esmeralda saiu da casa, tendo observado tudo de longe. Você o perdoou? Perguntou ela. Teodoro pensou por um momento, acariciando o pescoço de ventania. Perdoar não significa esquecer, significa escolher não deixar que a amargura te consuma. Ele olhou para o horizonte, onde o sol da manhã pintava o céu de dourado. Ele tem um longo caminho pela frente, assim como eu tive. A diferença é que ele sabe que esse caminho existe. Naquela tarde, Teodoro montou em ventania e os dois galoparam pelos campos ao redor de Santa Eulália. O vento chicoteava seu rosto, o sol aquecia sua pele. Pela primeira vez em toda a sua vida, Teodoro sentiu-se completamente livre. Não porque tinha dinheiro ou propriedades, não porque vencera uma corrida ou provara algo a alguém, mas porque aprendera a lição mais importante de todas, que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em quem você é quando ninguém está olhando, em como você trata os que não podem te dar nada em troca, em se levantar mesmo quando o mundo inteiro aposta em sua queda, e ali, galopando sob o céu infinito, homem e cavalo seguiram juntos, dois sobreviventes, duas almas que se encontraram na escuridão e escolheram a luz. A vila de Santa Eulália nunca mais foi a mesma depois daquele dia na feira, e todas as vezes que alguém se sentia pequeno demais, fraco demais ou invisível demais, bastava olhar para Teodoro e ventania para lembrar que, mesmo no fundo do poço, quando tudo parece perdido, ainda há uma centelha dentro de cada um de nós, uma centelha que pode se transformar em chama,
uma chama que ou de iluminar não apenas nossa própria escuridão, mas também a de todos ao nosso redor, e essa luz nunca se apaga.